Olá, meu quinto ano amado. Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Nossa aula é quinta-feira, mas como amanhã não teremos aula, acho que cheguei até a falar com vocês na live que eu gravaria a aula. Acho que não deu tempo não, porque estava com aquele problema da internet. Quem participou da live de ontem. Tanto que eu estou repondo a aula hoje, viu? 3 horas, aula de português e história. Mas voltando, essa aula seria amanhã, mas como não teremos aula, eu estou antecipando para hoje, certo? Abram os módulos, o módulo 2 na página 230. A água e as atividades humanas. O ser humano realiza várias atividades em seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia, e muitas delas, praticamente todas, dependem da água. Vamos ver aqui alguns exemplos. Na agricultura, que serve a água para irrigar as plantas, e molhando as plantas, ela favorece o crescimento e desenvolvimento das plantas. Criação de animais para beber, né? Os animais precisam beber água para que tenham saúde e se desenvolvam. Na indústria, processo de transformação da matéria-prima em produtos, geralmente se utiliza água. Gerar energia, que são as usinas hidrelétricas, que a água gira as turbinas que acionam os geradores elétricos. Os rios, a água dos rios é que faz isso, certo? Então, a água é importante em tudo na nossa vida. Está sempre envolvida de alguma maneira no nosso dia a dia. Algumas atividades humanas, como a pesca e o transporte, dependem de cursos, ou seja, de água, sem consumir esse recurso diretamente. Porque não, a água para pescar e transportar não é para que a gente beba, mas se tem que passar um barco, uma lancha, qualquer embarcação, ela precisa que o rio esteja com água suficiente, senão ele não consegue. Para pescar também tem que ter água suficiente naquele rio. Pessoas que vivem próximas a rios e mares, por exemplo, utilizam embarcações como meio de transporte e obtêm o alimento e a renda familiar da atividade pesqueira. Água no dia a dia. Serve para quê a água? Para consumo, ou seja, para beber, escovar os dentes, tomar banho, cozinhar alimentos, para tudo, limpar a casa. Essa água deve ser potável, ou seja, deve apresentar características adequadas para que não prejudique a saúde do ser humano. Não tira água do rio e vai direto para nossas casas, não. Elas passam por uma estação de tratamento de água, que é chamado de ETA, o ETA. Essa água é captada de rios, açudes e represas pelas estações de tratamento de água. Então, chegando lá, essas estações elas retiram as impurezas da água. Mesmo assim, a água chegando em nossas casas, nós temos que filtrar, certo? Porque sempre passa alguma sujeirinha. A escassez de chuva compromete o desenvolvimento e reprodução das plantas, causa a morte dos animais, reduz a produção de alimentos, reduz o volume de água nos reservatórios, prejudicando a geração de energia elétrica. Então, quando falta locais que tem pouca chuva, né, que chove pouco, como no sertão, os rios secam ou baixam bastante, os animais não têm água para beber, as plantas não se desenvolvem, as pessoas acabam saindo de lá da roça e vêm morar na cidade em situações bem difíceis porque não tem água. Sem água é impossível. O baixo nível dos rios durante a seca prejudica a pesca e a navegação. A vegetação e o ciclo da água, ou também chamado ciclo hidrológico. As plantas, já estudamos isso, né? Que a água evapora, vai para as nuvens e retorna em forma de chuva. As plantas absorvem água do ambiente, liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração. Aqui é o processo do ciclo da água, né? E retorna para o nosso planeta. Por meio da fotossíntese, as plantas absorvem gás carbônico do ambiente e liberam oxigênio. Vocês já estudaram bastante isso, a questão da fotossíntese. A retirada da vegetação de um local reduz a quantidade de vapor de água na atmosfera, influenciando o ciclo hidrológico, reduzindo as chuvas. Então, quando há desmatamento, tem poucas plantas e a água que sobe precisa dessas plantas para poder liberar água, liberar oxigênio. Então, quando retiram essas plantas,
compromete o vapor de água, não é isso? Essa retirada interfere na qualidade do ar atmosférico, interferindo na composição de gases de vapor de água. Acontece muito, próximo aos rios, tem a mata que é chamada mata ciliar, que fica na beira dos rios. E as pessoas têm costume de derrubar, né, tirar essa plantação para essas plantas naturais para fazer plantação, porque estão próximas aos rios, então fica mais fácil tirar água. A retirada da mata ciliar, localizada à beira dos cursos de água, deixa o solo desprotegido, facilitando o carregamento de suas partículas para os cursos da água, resultando no assoreamento que reduz a profundidade dos rios, afetando plantas e animais. Quando retiram as plantas da beira dos rios, fica aquela terra, né? Essa terra acaba correndo para os rios e acaba diminuindo sua profundidade. Vai acumulando lá no fundo muita terra e os rios ficam mais rasos. A cobertura vegetal, ou seja, as plantas, favorece a infiltração e a retenção da água no solo, porque as raízes seguram aquela terra ali, né? E aí não permite que aquela terra desça. A retirada da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de absorver e reter a água, tornando-o mais seco, prejudicando o abastecimento dos reservatórios de água subterrânea, que são os lençóis freáticos. Então, quando retira as plantas, há um comprometimento muito grande daquela região. As plantas têm um poder muito grande de segurar aquela terra e também, de alguma forma, elas retêm água nas suas raízes. Então, é importante que se mantenham as plantas próximas a rios, certo? Essa explicação e atividades está da 230 até a 237, certo? Vocês não precisam mandar agora, porque estaremos em recesso a partir de amanhã. Mas assim que retornarmos, vocês encaminham para o meu e-mail, certo? Beijo, amor. Fiquem com Deus.